Eu estou aqui com esse medidor de consumo de energia, um medidor de quilowatt-hora, né? Já está desmontado aqui para eu poder explicar de maneira bem simplificada como que é feita a leitura do consumo. Uma vez entendendo como que é feita essa leitura, vai ficar muito mais fácil de entender o que você pode fazer na hora de instalar esse tipo de equipamento. Como que você pode ligar, o que você não deve fazer. Entendendo o funcionamento dele, vai ficar muito mais fácil de deduzir as coisas, de entender o porquê de você poder fazer um tipo de coisa ou de você não poder. Então eu vou explicar, vai ser bem simples e por isso o vídeo vai ser curto também. Então vamos lá, esse é um medidor monofásico, né? Ele tem dois polos, aqui entra energia e aqui também, e aqui sai para carga e aqui sai para carga também. Então é um medidor bem simples, né? E uma das dúvidas mais comuns, é uma dúvida que é levantada aqui no canal com certa frequência, é se esse tipo de medidor pode ser utilizado com duas fases mais neutro. Eu vou explicar como que funciona, eu acho que vocês vão chegar nessa conclusão por conta própria. Existem outros modelos também, esse modelo aqui é um só dos modelos da Brasiltec. Eu vou deixar um link na descrição aqui desse vídeo com a página desses produtos lá no site. Tem vários modelos, né, para vários tipos de instalação também, com várias capacidades diferentes, e você pode escolher o mais adequado para a sua aplicação. Mas vamos lá então. Qual que é o esquema de ligação aqui? Eu já até comentei, né, mas enfim, vamos lá. Aqui nós temos no 1 a entrada de energia, a entrada da fase no caso, no 2 a saída da fase. Então entra no 1, sai no 2, a mesma fase, né? A outra, aqui no caso é um neutro, né? Entra no 3 e sai no 4. Esse esquema aqui é um esquema já simplificado, né? Você pode encontrar para esse mesmo aparelho dois esquemas. Esse aqui, onde não tem entrada e saída, na verdade é só uma conexão do neutro aqui do 4. Mas também você pode encontrar em outros locais ele entrando no 3 e saindo do 4. Resumindo, pode ser de qualquer uma das maneiras. Inclusive, essa conexão aqui nem precisa ser no 4, pode ser no 3. E você já vai entender o porquê. Olha aqui em cima onde temos o 3 e o 4. Deixa eu até tirar esses parafusos aqui, vai ficar um pouco mais fácil de visualizar. Tirar os parafusos, não, o bornezinho inteiro, né? Vai ficar mais fácil, deixa eu tirar os de baixo aqui também. Aí, já saiu. Olha só, essa aqui é a conexão do neutro. E repara como é uma única peça de barramento. É uma única peça de barramento e não tem nenhuma separação entre os dois lados. Então é por isso que você não precisa entrar por um lado e sair pelo outro. Ou você não precisa conectar o neutro apenas no 4, pode ser conectado no 3 também, não precisa ser necessariamente no 4, pode ser no 3, porque é uma peça de barramento única aqui, então não vai fazer diferença, os dois lados estão interligados, né? Então não vai fazer diferença nenhuma se você ligar aqui, ou se você entrar por aqui e sair por aqui. Esse barramento aqui ele suporta toda a corrente do medidor, então se você quiser entrar por um lado e sair pelo outro, dá para fazer. Em alguns casos isso acaba simplificando um pouco essa conexão, né? E, enfim, sendo apenas um barramento, não há leitura de corrente, não tem nenhum TC, não tem nenhum outro dispositivo aqui, né, que possa fazer essa leitura. Então, aqui nesses terminais não é feito leitura de corrente, apenas pega-se o sinal de tensão. Tensão para fazer medição e tensão para alimentar o display e toda a eletrônica aqui do equipamento também. Aqui nós temos circuitos que fazem o cálculo, né, do consumo de energia e por isso então é preciso que se tenha alimentação aqui. Essa alimentação ela é pega aqui desses terminais, tanto para a leitura quanto a alimentação da eletrônica do aparelho. Já nesse outro lado aqui de baixo, que é onde é feita a leitura da fase, nós temos, repara aqui no meio, não é uma peça única de barramento, até ela tem uma conexão. Se reparar aqui na parte, deixa eu ver se consigo focar bem na... Existe uma conexão por baixo, que ficou bem visível, né? Mas existe uma outra peça por cima também. O que é essa pecinha aqui? É um shunt. Esse shunt é um resistor shunt, ele serve para possibilitar a leitura da corrente aqui nesse tipo de medidor. Então, nesses terminais aqui, eles não estão... Aqui sim faz diferença se estiver conectado nesse lado ou nesse, né? Aqui em cima não, tanto faz, você pode inverter os polos, não tem problema. Aqui embaixo faz diferença, porque o sentido da corrente aqui, o sentido da carga, o sentido do consumo vai interferir. E também a corrente, ela é lida aqui, né? Então é preciso que a corrente circule de um terminal para o outro. Então entra fase em um lado, sai fase pelo outro. Então aqui sim é feita a leitura da corrente. E o que é o consumo de energia? O consumo de energia é a tensão, que é a tensão que está sendo lida aqui nos dois terminais, multiplicada pela corrente. E a corrente está sendo lida apenas aqui. Então, tensão multiplicada pela corrente. Esse medidor aqui ele vai fazer esse cálculo e multiplicando tensão por corrente ele vai ter a potência aparente, né? E como ele também lê fator de potência, então esse modelo aqui ele vai converter essa potência aparente em potência ativa, que é dada em watt ou em quilowatt, né? Que é o que a concessionária vai te cobrar mesmo de energia, que é a potência ativa. Todos os medidores vão dar a informação em potência ativa, não é exclusivo desse modelo aqui, né? Então, o que acontece? Esse cálculo ele é feito baseado na tensão que é lida e na corrente que está passando por aqui. Por que não é necessário ler a corrente aqui em cima também?
Porque a corrente que passa por aqui, ela vai circular pela carga e vai passar por aqui também. Toda a corrente que passa por aqui também. Então, não é necessário fazer a leitura da corrente aqui em cima, porque já está sendo feito aqui embaixo e é o mesmo sinal de corrente, é o mesmo valor de corrente, a mesma quantidade de corrente. Então, não faz sentido ler em dois locais, assim fica mais barato o medidor, né? Então, você pode utilizar um fase neutro, no caso aqui em Santa Catarina, esse modelo aqui é 220, existem modelos que são 110, 220, enfim, existe medidor de qualquer tensão, né? Esse aqui especificamente é um modelo 220, ele pode ser alimentado com fase e neutro, 220, mas ele pode ser alimentado também com duas fases. Então, se você mora em um local onde tem duas fases 220 e o neutro, a tensão entre fase neutra 110, dá para usar até esse medidor aqui. Mas aí tem um grande porém. Você não pode instalar esse medidor para ler a casa inteira, porque se você tiver duas fases mais neutro, vai ter corrente circulando pelo neutro também. Então, a corrente que vai passar aqui por baixo não é a mesma corrente que vai passar aqui por cima. E aí, a medição vai sair errada. Você vai ter um medidor que não vai estar lendo certo porque não foi instalado da forma correta. Se você vai ler apenas um aparelho de ar-condicionado, apenas um chuveiro, por exemplo, que está ligado em 220, ou um circuito inteiro que esteja ligado em 220, se você não tiver nenhuma carga monofásica, aí sim vai funcionar, porque a corrente que passar por aqui vai ser a mesma corrente que vai passar por aqui. Então, não tem problema, dá para utilizar 220 com duas fases, porém, ele não vai ler as cargas monofásicas. Até vai ler, só que vai ler somente as cargas que passarem por essa fase aqui, e no cálculo ele vai considerar a tensão total, que é a tensão entre as duas fases. Então, ele acaba lendo sim as cargas monofásicas, mas lê com uma potência maior, a potência errada, diferente do que é o real. Então, não utiliza se você tiver carga 110, mas se for tudo 220, você pode utilizar esse tipo de medidor sim, tanto faz se com fase neutra ou duas fases, desde que esteja na tensão correta e desde que a corrente ela circule pelos dois terminais aqui, né? Então, se você tiver, como eu falei, um condicionador de ar, um chuveiro, tranquilo, dá para utilizar. Agora, se você tiver duas fases mais neutro, existem modelos específicos para essas aplicações. A Brasiltec tem, inclusive, um modelo que é para duas fases mais neutro. Eu vou deixar um card onde eu apresentei esse modelo de duas fases mais neutro. Se você tem interesse, acessa lá. E eu te convido também a se inscrever no canal. Nós falamos de energia, de aparelhos de elétrica em geral, aparelho, principalmente elétrica industrial, automação industrial, inversores de frequência. Falamos de assuntos voltados aos eletricistas. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreve e ativa o sino de notificações. E, por favor, se você aprendeu algo com esse vídeo, deixa o like, porque vai nos ajudar a continuar gravando conteúdo.